Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Essa é a segunda e última parte do episódio sobre os prazos processuais. No episódio anterior, examinamos as regras sobre o tempo e o lugar dos atos processuais, o conceito de prazo, a sua classificação em legais, judiciais e convencionais, e a sua natureza como dilatórios ou peremptórios, além da distinção entre prazos próprios e impróprios. Hoje avançaremos para o curso e a contagem dos prazos, o Instituto da Preclusão e as regras específicas que o Código reserva para as partes, o juiz, o escrivão, o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública. A proposta desse episódio é compreender como os prazos fluem, como se contam e o que acontece quando não são observados, fechando, assim, o ciclo do tema. Vamos na ordem. Começamos pelo curso dos prazos. Uma mudança significativa trazida pelo CPC de 2015 em relação ao código anterior diz respeito à forma de contagem. No Código de 73, os prazos eram contados por dias corridos. Uma vez iniciados, não sofriam interrupções pela superveniência de feriados ou dias não úteis. O sistema atual é diferente e mais favorável às partes. Os prazos fixados em dias são contados exclusivamente em dias úteis, conforme artigo 219 do CPC. Dias não úteis, intercalados simplesmente, não entram na conta. Atentem-se, contudo, para uma ressalva importante. Essa regra vale apenas para prazos processuais. Os prazos de direito material, como os de prescrição e decadência, continuam sujeitos às suas regras próprias, sem o benefício da contagem apenas em dias úteis. Para os prazos fixados em meses ou anos, aplica-se o Código Civil. Expiram no dia de igual número ou do início ou no imediato, se não houver exata correspondência. Quanto às férias forenses e ao recesso natalino, que já tratamos no episódio anterior, ambos têm efeito suspensivo sobre o processo em curso, independentemente de ser ele dilatório ou peremptório. Paralisada a contagem, o restante do prazo começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão. Avançando para a contagem dos prazos e o dies a quo. A regra geral do artigo 224 do CPC é: os prazos são contados com exclusão do dia de começo e com inclusão do dia do vencimento. O fundamento é simples. Se a intimação ocorreu durante o expediente forense, computar o próprio dia reduziria o prazo legal, já que a parte só teria condições de aproveitá-lo parcialmente. O artigo 231 do CPC detalha o dies a quo, conforme a modalidade de comunicação. Vejam as mais relevantes. Quando a citação ou intimação é feita por mandado, pessoalmente ou com hora certa, o prazo se inicia a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido. Trata-se de ato complexo. A comunicação só se aperfeiçoa quando o escrivão incorpora o mandado aos autos. Somente então a parte está juridicamente citada ou intimada.
Se a comunicação for feita por carta registrada, o prazo conta a partir da juntada do aviso de recebimento aos autos. Se por ato do próprio escrivão ou chefe de secretaria, o prazo começa na data da sua ocorrência. Se por edital, o dies a quo é o primeiro dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz no próprio edital. Quando se trata de intimação publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o ponto de partida é a data da disponibilização da informação no sistema. Mas atenção! Considera-se data de publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização, e a contagem do prazo só começa no dia útil subsequente a essa data de publicação. Para o processo eletrônico, a intimação por portal próprio considera-se realizada no dia em que o intimado efetuar a consulta eletrônica ao seu teor. Se o intimado não consultar em 10 dias corridos, contados do envio, a intimação é considerada automaticamente realizada ao fim desse prazo, evitando que o destinatário do ato possa frustrá-lo simplesmente deixando de acessar o sistema. Há ainda uma regra de hermenêutica consagrada pela jurisprudência e recepcionada pelo Código. As normas relativas a prazos são restritivas de direito. Portanto, havendo dúvidas sobre a sua inobservância, deve-se preferir a interpretação que preserve o exercício do direito e não a que o elimine. Vamos por partes para o ponto central deste episódio, a preclusão. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, conforme artigo 223 do CPC. A esse fenômeno dá-se o nome de preclusão. Preclusão, em sentido amplo, é a perda de uma faculdade ou direito processual que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Essa é a preclusão temporal, a mais comum. Mas a doutrina identifica ainda outras duas espécies: a preclusão consumativa, que se dá quando a parte já exerceu o ato, não podendo repeti-lo ou complementá-lo, e a preclusão lógica, que ocorre quando a parte praticou um ato incompatível com o que agora pretende realizar, como quem cumpre voluntariamente a sentença e depois pretende recorrer dela. O Código permite, em caráter excepcional, que a parte prove ter deixado de praticar o ato em razão de justa causa, entendida como o evento alheio à sua vontade que a impediu de agir por si ou por mandatário. Verificada a justa causa, o juiz permite a prática do ato no prazo que lhe assinar. Trata-se, em essência, do caso fortuito ou motivo de força maior, em termos análogos ao que o Código Civil prevê no seu artigo 393. Passemos agora às regras específicas de prazo para os sujeitos processuais. Começamos pelas partes. O prazo, para a parte, pressupõe a ciência de um ato anterior que lhe abre oportunidade de manifestação. A regra é que ele seja contado da citação, intimação ou notificação, observadas as modalidades do artigo 231. Quando nem a lei nem o juiz fixar prazo, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte, conforme artigo 218, parágrafo 3º. É possível a renúncia pela parte de prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que expressa,
Aqui, o CPC atual superou a discussão sobre a renúncia tácita, exigindo manifestação inequívoca. Quando houver litisconsortes, como advogados distintos de escritórios de advocacia diferentes, os prazos para todas as suas manifestações serão contados em dobro, independentemente de requerimento, conforme artigo 229. Duas ressalvas. Primeiro, se dos dois réus apenas um contestar, tornando-se o outro revel, cessa a contagem em dobro. Segundo, nos processos eletrônicos, a contagem em dobro não se aplica, pois os autos estão acessíveis a todos os interessados a qualquer tempo, sem qualquer dificuldade prática. Uma nota sobre o prazo de comparecimento. Quando a lei não marca prazo e fica a critério do juiz a determinação do momento para o ato, as intimações só obrigam ao comparecimento depois de decorridas 48 horas, de acordo com o artigo 218, parágrafo 2º. O Código não tolera a intimação para comparecimento imediato, como se a parte não tivesse ocupação a largar. Quanto ao juiz, o Código, em seu artigo 226, lhe marca prazos em 3 faixas: 5 dias para despachos, 10 dias para decisões interlocutórias e 30 dias para as sentenças. Havendo motivo justificado, pode o juiz exercer cada um desses prazos por igual tempo. Esses são, como vimos na primeira parte, prazos impróprios. Da sua inobservância não decorre consequência processual, isto é, o juiz não perde o poder de decidir. O efeito do descumprimento é de natureza disciplinar. Qualquer das partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, pode representar ao corregedor do Tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça, que determinará, em caráter liminar, a intimação do magistrado para que pratique o ato em 10 dias. Persistindo a inércia, os autos serão remetidos ao seu substituto legal. Ao escrivão ou chefe de secretaria, o CPC marca prazos ainda mais curtos. 1 dia para remeter os autos conclusos após o cumprimento do ato anterior e 5 dias para executar os demais atos do processo. Para controle, ao receber os autos, o serventuário certifica o dia e a hora em que tomou ciência da ordem do juiz. Por fim, as regras especiais para o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública. Tratam-se de sujeitos que, pelas notórias dificuldades burocráticas inerentes ao funcionamento dos serviços jurídicos públicos, recebem do Código tratamento diferenciado. Os seus prazos para manifestação nos autos são contados em dobro. Para a Fazenda Pública, aqui compreendidos a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, a regra está no artigo 183. Para o Ministério Público, no artigo 180. Para a Defensoria Pública, no artigo 186. Nos 3 casos, a contagem em dobro não se aplica quando a própria lei, de forma expressa, estabelecer prazo próprio para o ente. Não confundam. As sociedades de economia mista e as empresas públicas não se beneficiam dessas prerrogativas. O regime jurídico dessas entidades é de direito privado, ainda que integrem a administração pública indireta e, por isso, não se enquadram no favor do artigo 183. A intimação desses sujeitos privilegiados também segue regra especial.
tem direito à intimação pessoal, entendida como aquela feita mediante carga ou remessa dos autos, ou por meio eletrônico. Quanto à inobservância dos prazos pelas partes, merece registro a consequência para o advogado que retém indevidamente os autos. Ele deve restituí-los no prazo do ato a ser praticado. Não o fazendo, qualquer interessado pode exigir a devolução. Se, intimado, não devolver em 3 dias, sujeita-se à multa de metade do salário mínimo e à perda do direito de novas vistas fora do cartório. A aplicação da multa, no entanto, não compete ao juiz. Cabe a ele comunicar a ocorrência à Ordem dos Advogados do Brasil, que instaurará o procedimento disciplinar cabível. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Wall Painting Perseus and Andromeda in Landscape, from the Imperial Villa at Boscotrecase, sem artista conhecido. Se você gostou deste episódio e do conteúdo deste podcast, peço que considere seguir o programa na plataforma de sua preferência e avaliá-lo com 5 estrelas. Agora, os ouvintes do podcast recebem desconto sobre todas as obras que eu escrevi e participei publicadas na editora Totti. Na hora de finalizar a sua compra, utilize o cupom ProcessoCast15 para garantir o desconto. O cupom é por tempo limitado. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau.